Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar, a serviço da informação e da luta contra o golpe, contra os golpistas e sua política de destruição da economia nacional, de ataque aos trabalhadores e de luta por um governo dos trabalhadores, pela revolução e pelo socialismo. Sejam bem-vindos vocês nessa sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Nosso programa de hoje destaca censura, fraude, escravidão e caos. E a campanha eleitoral nem começou. Vamos mostrar aí nessa sexta-feira, nesse começo de final de semana, as 1001 armações e mutretas, né, que contrariam a ideia de iludidos setores da esquerda que procuram apresentar que a situação está resolvida, né, que o governo Bolsonaro já acabou e que é só esperar pelas eleições, coisa que já seria difícil diante da situação de desgraça total que passa o país sobre o império do golpe, mas que, obviamente, nem de longe corresponde à realidade. Então, fique com a gente. Nós vamos também, nessa edição, vamos destacar aqui destaques aí da política de censura, tanto pela direita e, infelizmente, também por setores que supostamente são apresentados como setores de esquerda. O recorde de 10 milhões de casos de Covid em apenas 4 dias, né, mostrando que a situação está para lá de fora de controle. A política do governo de apoiar a escravidão, vetando que os trabalhadores dos setores de aplicativo, das empresas de aplicativo, tenham direito, né, a receber a alimentação, que as empresas fossem obrigadas a fornecer alimentação aos entregadores. Vamos destacar também aqui a alta inflacionária roubando aí o salário dos trabalhadores, que vão precisar gastar, já estão gastando, né, quase 70% do salário mínimo para comprar uma única cesta básica. Destaque também na imprensa no dia de hoje, nós vamos destacar aqui, vamos analisar. Alckmin e a direita querem a vice de Lula. Os trabalhadores aqui não querem, né? E que não podem querer, a esquerda que não pode querer e tem que lutar contra isso. Bom, destaque internacional, nós vamos falar caravanas militares dos Estados Unidos sendo atingidas no Iraque e o banqueiro fugitivo que se considera líder da oposição no Cazaquistão. Então, fique conosco. Esses e outros temas você comenta aqui conosco, participa do programa que nosso programa que é interativo e às vezes invadido por publicidades alheias, mas aqui não tem publicidade, aqui não tem patrocínio dos grandes capitalistas, por isso nós precisamos muito da sua contribuição, né, como o superchat feito aqui pelo companheiro Ernesto Abdala Filho, mandando aí a sua saudação lá de Além-Mar. Muito obrigado, companheiro Ernesto. Companheiro Pão com Ovo, também contribuindo, participando aqui conosco. Então, nós precisamos de contribuições como esta para sustentar firme e forte aqui a Causa Operária TV. Então, eu mando o meu salve aí para os companheiros que contribuíram e para o pessoal que está chegando por aqui, né? Sou eu, junto com a gente, o Aurélio dos Santos, a Rosângela Barbosa, a Silvia Mio, né? O Ao Vivo e o LC29, sempre presente aqui conosco. Muito obrigado a todos aí, o pessoal mandando aí os cumprimentos. Sejam bem-vindos, compartilhem adoidado aí, esparramem, né? Você que está nos assistindo agora ao vivo, você também que nos assiste na reapresentação, fora do horário. Hoje era o dia do companheiro Expedito, está aqui conosco, Expedito Mendonça, lá de Brasília. Ele que, junto com outros companheiros, apresenta às sextas-feiras aqui o programa direto de Brasília. Mas eles lá, diretamente de Brasília, estão vindo para a reunião do Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária, a primeira do ano, que vai discutir aí o avanço da crise e adotar importantes resoluções nesse final de semana no sentido da mobilização dos trabalhadores da esquerda, né? Destaque já na próxima semana, nós vamos realizar a Conferência Sindical Nacional aberta, né, que você pode se inscrever. A produção já colocou aí no alto do chat, tem um link para você se inscrever na conferência. Nós vamos falar mais uma vez aqui hoje
né, dessa importante atividade que vai reunir companheiros de luta do movimento sindical, do movimento operário de todo o Bloco Vermelho, né, além dos companheiros das correntes sindicais da causa operária, também companheiros do PT, companheiros de outras organizações de esquerda. Um abraço forte aí para o LC29 também, mandando por aqui o seu sticker, a sua figurinha simpática, os seus cumprimentos. Muito obrigado, você e a todos os demais que compreendem a importância de sustentar essa imprensa combativa e revolucionária que é a Causa Operária TV. Um abraço forte também para Renata Diniz, chegando por aqui, e vamos então para a nossa pauta. Sexta-feira, como de costume, a gente começa por aqui com uma pequena sessão de humor, né? Para a gente colocar para fora aqui a nossa angústia, a nossa bronca, né, da semana do ano que já começa com tanto sofrimento, com tanto retrocesso imposto pelo regime direitista e pelo imperialismo como um todo no cenário internacional. Bom, o primeiro é um card, né? A gente falou muito dessa semana aqui da política da direita de cancelar o carnaval, mas manter aí tudo funcionando normalmente, né? Então tá aí circulou nas redes aí essa imagem muito bem feita, né? O pessoal comentando no meio dessa muvuca, né? Lá na entrada do trem aí, uma dessas estações aqui provavelmente de São Paulo, né? Cancelar o carnaval para evitar aglomeração. Essa imagem diz tudo, né? Quer dizer, só não pode aglomerar no carnaval, só quando é para o povo se divertir. Esse vai ser foi o tema da nossa coluna, Colunistas ao Vivo, no dia de hoje. Nós vamos reproduzir aqui essa coluna no final do programa falando desse tema. Mas a imagem, ela fala por si só e mais do que 1000 palavras. Bom, tem charges também aí, registrando um momento político importante dessa semana, né? O general, por decisão unânime do Estado-Maior das Forças Armadas, o procedimento de desobstrução será realizado por um especialista de nossa confiança, né? A desobstrução do canal, dos orifícios do intestino do presidente da República. E estava lá o nome, doutor Aristides, né? Para o pessoal lembrar, muita gente, a maioria que lembra, doutor Aristides era aquele amigo que diziam que o Bolsonaro, surgiu aí a ideia da noivinha do Aristides, não pode falar isso, né? Porque o presidente mandou prender gente por causa disso, né? Então parece que foi a noivinha do Aristides que foi lá fazer a desobstrução. Tem mais uma, também sobre a crise do reto do presidente. Enquanto o Lula estiver ganhando no primeiro turno, por aqui não passa nem agulha, né? A explicação aí feita devidamente pela equipe médica. Nós aqui tivemos um programa essa semana que nós destacamos, né? Que a desculpa apresentada foi camarão, mas que na realidade não foi camarão, é Lula o problema, né? E nós vamos ver ao longo desses anos aqui muito desses golpes publicitários, como a gente viu em 2018 com a facada. Hoje nós vamos falar aqui também da facada, porque tem denúncia, né, do jornalista destacando aí que o Bolsonaro, inclusive, se contradisse nessa semana em relação à própria facada de 2018. Bom, passado aqui, deixando de lado a sessão de humor, vamos tratar de pautas sérias e obscurantistas aqui, né? Porque a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou e foi já decretado um projeto da vereadora Tereza Berger, que é do Cidadania, né? Essa sublegenda do PSDB, um partido de direita, né? Que, embora que foi tomado aí, que foi um partido constituído a partir do PCB, né? Presidido aí pelo Roberto Freire no começo, na década de 80, né? Cidadania, o antigo PPS, transformou no Cidadania, um verdadeiro partido, uma sublegenda do PSDB. E o projeto era também do ex-vereador, a Tereza Berg era vereadora quando apresentou o projeto e se reelegeu. O outro era o professor Célio Luparelli, do DEM, né, que não se reelegeu. Eles apresentaram um projeto no Rio de Janeiro
para proibir a leitura, né, uma lei, a venda e a publicação e a circulação, uma lei obscurantista, no último, de um livro. Né? Tem a imagem aí do livro, tá aí, você está. É o livro do Hitler, Mein Kampf, né? Mas, obviamente, que é uma medida. Veja que, inclusive, a medida é adotada pela direita, né? Porque o caráter reacionário que tem a proibição de leituras, de circulação de livros. Né? Ele tem que ser vedado, a política é de ser vedado, né, a difusão da ideia, a pessoa conhecer. Por exemplo, a gente não poderia ter acesso, saber o que pensava o Hitler, para a gente compreender o que pensava, o que representava, o que representou o fascismo na Alemanha. Não, é a política. Essa política, obviamente, ela é adotada sob uma cobertura de tipo democrática. Está aí a vereadora Tereza Berg, que foi secretária do governo do pastor Crivella, né, do bolsonarista, e veja, justamente uma política reacionária como essa encaminhou, junto com outro vereador do DEM, a aprovação dessa lei totalmente arbitrária. Nós estamos totalmente contra, né? Nós não fazemos eco com essa política ultra-reacionária, direitista. A gente sabe, já pela história, como isso começa e também sabe como é que termina. Né? Isso aí termina na caça às bruxas à esquerda. Se a gente dá o poder ao Estado, à Câmara dos Vereadores, à Justiça, seja lá quem for, e dizer aquilo que o povo pode ou não pode ler, o que pode ou não pode ser escrito e publicado, né? Isso aí vai terminar com a perseguição à esquerda revolucionária, aos comunistas, às organizações dos trabalhadores. É um absurdo, é coisa da Idade Média, né, do obscurantismo, da Inquisição, né, de mandar proibir circulação de livros. Né? Se alguém quer lutar contra a ideia, quer condenar o nazismo, o fascismo, como nós fazemos, né, como a maioria de nós, todos da sociedade, tem claro aí o perigo dessa situação, isso tem que ser feito através da luta de ideias. Né? Porque já tem setores na direita, obviamente, defendendo que o comunismo, por exemplo, né, a difusão do comunismo seja considerado como crime. Imagina se esses caras têm maioria e aprovam esse tipo de legislação. E tem gente da esquerda que aprova esse tipo de coisa. Né? Aprova que tem que tirar livro de circulação, que tem que tirar palavras dos livros, que tem que condenar a manifestação de opinião. É uma política, né, totalmente obtusa, reacionária, própria dessa época de reação que nós estamos vivendo, e tem que ser denunciada como tal e tem que ser condenada. Bom, na mesma vibe, né, na mesma onda, como o partido Rede, né, que procura se apresentar aí, partido profundamente direitista, apoiou o golpe de Estado, a Operação Lava Jato, mas também é outro que se disfarça aí, né, procura assumir um viés esquerdista, está até participando da discussão sobre a formação de federação com o PSOL, com o PCdoB e até com o PT. Né? Bom, o senador Randolph Rodrigues quer que o STF, o STF golpista, a alta corte do judiciário, a cúpula mais reacionária do judiciário, proíba o Bolsonaro de fazer campanha contra a vacina. Quer dizer, está propondo que o STF censure simplesmente o presidente da República, proíba o presidente de manifestar as suas posições, por mais reacionárias e escrotas que elas sejam. Né? E ele entrou com um pedido nessa sexta-feira, pedindo que a corte golpista, o STF, tome providências no sentido de impedir que o presidente Bolsonaro se manifeste espalhando posições consideradas falsas, consideradas por ele e por muitos setores. Tá certo? A gente pode, e na maioria dos casos, até discorda totalmente das posições adotadas pelo Bolsonaro, pelo capitão fascista. Agora, daí a política do senador Randolph, né, da Rede, e de muitos setores da esquerda, né, de querer que se estabelecer um poder moderador acima, né, da presidência da República. Eles já defenderam aí a cassação de deputados, né, por crime de opinião, agora querem tutelar, né, querem estabelecer um controle sobre a opinião do Bolsonaro. Uma posição totalmente absurda, não faz o menor sentido. Né?
também aqui nesse caso, se isso acontece com o Bolsonaro, amanhã o STF vai poder dizer o que qualquer um de nós, cidadãos comuns, o que o Lula pode dizer ou não dizer na campanha eleitoral, né? Porque se o STF pode proibir o Bolsonaro de falar, por que não vai poder proibir o Lula de falar? Né? Por que não vai poder proibir a qualquer um de nós, simples cidadãos, militantes da esquerda, trabalhadores, né? Seja lá professores, de dizer em sala de aula, e assim por diante. É uma política reacionária no último, é uma política sem pé nem cabeça, né? De gente que se diz de esquerda, né? Mas, obviamente, tem os métodos e a política da direita, e que, com isso, prepara, abre caminho, sustenta, legitima a política reacionária adotada aí pelas instituições do regime golpista, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Bom, enquanto tudo isso acontece, né, e o pessoal fica... Também essa política do Randolph e de outros setores serve para jogar areia, né, nos olhos da população diante de problemas fundamentais. Porque o que a gente quer não é que o Bolsonaro deixe de falar isso e aquilo. A gente quer que o Bolsonaro caia fora. Né? A gente quer que o Bolsonaro seja derrubado pela mobilização popular. Né? E a gente não quer fortalecer o STF. E a gente quer justamente derrubar o Bolsonaro e toda a direita por coisas como essa que estão acontecendo de novo em nosso país, né? E no mundo todo. No mundo todo, né? Nos últimos 5 dias, se a gente contar agora o dia de hoje, já são mais de 12 milhões de pessoas infectadas pela Covid. Né? Isso em apenas 5 dias. Né? Isso no mundo todo. Né? Foram recordes. O mundo não tinha, o ano inteiro, no ano passado, ultrapassado a marca de 1 milhão de casos em 24 horas. Bom, já nos últimos 4 dias, né, e também, infelizmente, no dia de hoje, o mundo superou a marca de 2 milhões e meio, né, em apenas 24 horas. Né? Superou primeiro na semana passada a marca de 1 milhão e 400, e agora, nas últimas horas, o mundo superou mais uma vez a marca de 2 milhões. Então, nós tivemos aí 12 milhões de pessoas isso é a marca de ontem, o mundo ultrapassou a casa de 300 milhões, né, de pessoas infectadas, né? Sendo que só nessa última semana foram mais de 12 milhões de casos, e nós estamos alcançando, aí, estamos caminhando para alcançar a marca de 5 milhões e meio de mortos. Bom, e no Brasil, né, no meio dessa situação, em que na semana os casos aumentaram 70% em todo o mundo, no Brasil está explodindo os casos daquilo que a população já está chamando de flurona. A flurona é a junção da Covid, né, com a gripe, né, a infecção simultânea por gripe e Covid-19. Né? E elas aumentaram 114% nos últimos 3 dias. Né? Para a gente ter uma ideia, na terça-feira, as secretarias estaduais tinham registrado 122 casos da infecção conjunta, né, a co-infecção gripe e Covid ao mesmo tempo, e na sexta-feira, hoje, o número saltou para 269. Bom, isso além do crescimento do total de casos de Covid, né? A influenza, né? A gripe, a influenza e a Covid estão comendo solto pelo país afora, e, obviamente, que essa situação é o resultado, né, da total falta de medidas de proteção. A gente destacou aqui ao longo dessa semana, ontem falamos mais detidamente sobre isso aqui. Bom, hoje, né, agora há pouco foi divulgado pela secretarias estaduais de saúde, o país registrou 53.400 casos. 53.400 novos casos de Covid, e a média subiu novamente na semana para 23.300. Né? A Covid, nesse nível, tem se mostrado menos letal, né, obviamente, do que
na onda anterior, mas nem por isso deixa de ser preocupante, né? A situação continua sendo de enorme gravidade, né? São mais de tem morrido sistematicamente aí mais de 100 pessoas por dia, né? E o número vem crescendo, e com esse número de infecção que nós temos, que não é maior a letalidade por conta da taxa de vacinação, né, que passou de 67% no país. O Brasil é hoje o 11º país do mundo em percentual de vacinação. Mas, dentre os grandes países, os países com a população do porte do Brasil, o Brasil é um dos primeiros nessa situação. Bom, mas, mesmo assim, nas últimas 24 horas foram 148 óbitos, né, um número muito grande e crescendo. Né? Ontem tinha sido um pouco mais se eu não me engano, foram 117, quer dizer, já hoje 30 a mais, e com essa quantidade enorme de infecções que nós estamos tendo aí, a situação preocupa, e a única coisa que o governo fez diante desse quadro bom, não tem teste, está faltando, a gente já destacou aqui, está faltando teste até nas farmácias para comprar, para quem pode pagar, que é caro, né? Para fazer os testes aí nesses laboratórios que fazem os testes rápidos, o valor é mais de 10% de um salário mínimo, né? E mesmo comprando na farmácia, o teste não fica barato, né? Fica em torno aí de 10%, um pouco menos do salário mínimo em alguns casos, mas esse teste está faltando. E não tem também nos postos, está faltando em muitas cidades, né? É uma enrolação que deveria estar sendo distribuído gratuitamente para a pessoa fazer em casa, né? É uma necessidade, uma emergência. Num país que distribui dinheiro para os banqueiros, para os sanguessugas, 2,5 trilhões do orçamento público federal no ano passado, né? Agora dizem faltar recursos, né? Para atender a essa necessidade básica da população. Bom, e o Ministério da Saúde, o Marcelo Queiroga, né? O ministro da Saúde, em reunião nessa sexta-feira, colocou em discussão reduzir de 10 para 5 dias o prazo de quarentena dos casos positivos. A política é botar o pessoal para a rua para infectar ainda mais rápido. Demora-se, né, a fazer o teste é feito só em uma parcela da população. É bom registrar que quando a gente tem aí 54 mil novos casos anunciados, né, o número de casos deve ser muito maior, deve chegar aí perto se não ultrapassar a marca de 100 mil novos casos, porque muita gente que está infectada, né, não é testada, né, porque como tem que pagar pelo teste, tem uma onda de gripe, muita gente fica na expectativa, na ilusão de que possa estar simplesmente gripado. Bom, e é por essas e por outras que o que nós precisamos é mobilização contra o Bolsonaro, né, e não é um problema de censurá-lo. Se ele fala besteira e fala adoidado, e não só ele, né, como todos os membros do seu governo, a política sempre tem que ser de denunciar a besteira, de escancarar a besteira e usar isso daí, né, como uma forma de mobilização que leve à derrubada do governo, né, e de maneira nenhuma propor que o STF, um órgão golpista, né, o mais reacionário dos poderes da República, né, possa censurar, seja lá quem for. Bom, um salve aí, antes da gente entrar na próxima pauta, para o Murilo Farias Couto, presente aqui com a gente, o rei da coerência. Eu nem sabia que tinha esse título de nobreza, mas tem aqui no nosso chat, o rei da coerência está aqui presente com a gente. Um salve também para o Bruno do Espírito Santo, a companheira Ana Matos, para a Donise Meirelles, que mandou para a gente aqui um superchat. Muito obrigado, a companheira, contribuindo com a gente. A Estefânia, presente aqui, participando com a gente também. O rei da coerência dizendo o seguinte, que o Bozo, putaço, que estão vendendo vacina ao invés de cloroquina. Na realidade, ele precisa ver, aí tem gente lucrando de um jeito ou de outro, né? Os laboratórios estão ganhando aí rios de dinheiro no meio da crise. Um abraço para o nosso amigo, membro aqui do canal também, nossa amiga Reflexão Sempre, mandando aqui as mensagens. Ela perguntando como assim diminuir o espaço da quarentena. A política sem pé nem cabeça do Ministério da Saúde, né? De procurar reduzir o tempo. Não precisa de ter critério técnico, né? É o país da loucura,
é o país do caos, né? É o país do regime golpista e é o vale tudo, né? É a política defendida pelo ministro que hoje se reuniu com os secretários de saúde, né? E anunciou de manhã que ia propor aí essa redução. A imprensa divulgou, dizendo que não é necessário, né, que diante da vacinação em massa, né, o que obviamente é uma política para aumentar aí. O governo sempre defendeu a política de imunização de gado, né, de rebanho, né, e agora com o nível de vacinação tendo sido maior, embora, né, nós estamos vendo aí muitos casos até de gente famosa, como aconteceu essa semana com Caetano Veloso, né, que mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina, foram infectados, né, o governo, mas que se dane o povo, né, que se dane. A burguesia é atendida aí nos hospitais de luxo, né, nos hotéis 5 estrelas, estão ganhando tubos de dinheiro aí durante a pandemia, como aquele que atendeu o Bolsonaro, e a população que morra, né, que não tem nem teste, né, não tem nem teste para poder fazer, para verificar se realmente está com Covid e receber o devido tratamento. Bom, na nossa pauta agora, nós estamos falando aqui de sofrimento, mais uma medida que trata justamente da intensificação da exploração ou da manutenção de um regime de exploração que vem se intensificando desde a imposição do regime golpista. Aqui é bom deixar claro, né, que muita gente tenta apresentar como se o Bolsonaro fosse o pai de todo o sofrimento do povo brasileiro. Infelizmente, não é realidade, né? O golpe de Estado não foi obra do Bolsonaro, que só tinha um voto, né, para falar besteira como deputado e para fazer exaltação do brilhante Ustra, atacar a presidenta Dilma. Ele era só um voto no momento do impeachment, lá em 2016. Né? Não foi ele que derrubou a Dilma, não foi ele que garantiu a aprovação do congelamento dos gastos públicos, né, e de tantas outras políticas criminosas contra o povo, como é o caso da reforma trabalhista, a reforma que permitiu aí a contratação, legalizou, né, de maneira totalmente aviltante a contratação dos trabalhadores sem nenhum tipo de direito, sem registro em carteira, sem absolutamente nada. Bom, e para, logicamente, que o Bolsonaro, golpista, que é direitista, fascista, referenda essa política, que é a política de toda a direita. Prova disso foi que ele sancionou, na última quarta-feira, um projeto de lei que estabelece regras emergenciais de proteção aos entregadores de serviços de aplicativos durante a pandemia. Um texto tinha sido aprovado no Congresso Nacional e o Bolsonaro vetou um dos pontos incluídos no texto, que estabelecia o seguinte, que as empresas de aplicativo deveriam fornecer alimentação aos entregadores por intermédio do Programa de Alimentação do Trabalhador, né, que está previsto em lei federal. Bom, inclusive, veja só, isso aí não é nenhum grande benefício, porque o dispositivo que está previsto na lei permite que as empresas deduzam, né, do imposto de renda o dobro das despesas com a alimentação do trabalhador. Veja, o dobro das despesas com a alimentação do trabalhador. Quer dizer, é um fator até de lucro para as empresas. É um investimento, né? Mas nem isso, né? O presidente vetou e, na justificativa, ele disse que a medida acarretaria renúncia de receita, sem estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Quer dizer, é a preocupação, o governo que não se preocupa nem um centavo, né, em economizar um centavo quando se trata de agradar os bancos, né, de agradar os grandes capitalistas, quando se trata do trabalhador, aí não pode. Bom, essa última imagem que a gente mostrou aí foi da greve dos entregadores lá no ano passado, né? E é isso que tem que ser feito, né? Não dá para esperar muito. Depois da mobilização gigantesca que os entregadores fizeram em 2019 e houve tentativas de retomar a mobilização em 2020, muita gente procurou vender a ideia de que o caminho era pressionar o Congresso a aprovar esse tipo de medida. Está aí o valor que tem essa pressão sobre o Congresso. Não serve agora, não serve
absolutamente de nada, né? Tudo foi jogado na lata do lixo, vai voltar agora para o Congresso poder validar, mas é preciso uma mobilização. Os entregadores precisam parar novamente aí, ocupar as ruas, né, para exigir que o Congresso, exigir mesmo, através de uma pressão, de uma luta grande, de uma luta nacional, revogue a medida, né, para exigir que quem entrega comida, né, para quem tem que. O pessoal, a média percorrida, em alguns momentos foi divulgado pelos entregadores, que eles percorrem uma média, alguma coisa entre 40 e 60 quilômetros por dia, né, na sua atividade cotidiana. E os ganhos têm sido muito baixos, né? No final do ano, a média estava entre 35 e 40 reais de remuneração diária, uma merreca, quer dizer, para receber, em média, um salário mínimo por mês, né? Muita gente trabalhando de bicicleta, né? Sofrendo aí como uma mula, subindo e descendo morro, ruas acidentadas, esburacadas, né, perigo de assalto e tudo mais, e o pessoal não tem nem direito à alimentação, né? E o Bolsonaro ainda vetou, né? A lei já obviamente, é um abuso, né? Deveria exigir, o correto era que as empresas garantissem a alimentação do trabalhador, sem nenhum desconto de imposto, nada, né? Porque isso aí é uma marmelada, né? As empresas fazem esse tipo de mutreta e ainda são beneficiadas no desconto do imposto, né? Mas nem isso o governo, é a política de escravidão, né, da direita, de tratar o trabalhador aí como muito menos do que um animal irracional, né? A política de deixar passar fome. Bom, e essa política ela está reforçada também no estudo aí, no que foi divulgado por um estudo mensal realizado aí pelo DIEESE, que apontou que no mês de dezembro os trabalhadores consumiram 67% do salário, do valor do salário mínimo miserável em vigor, né, naquele mês, para adquirir uma única cesta básica, né? Isso significa o seguinte, que uma pessoa que recebe esse mínimo miserável teria que trabalhar mais 5 meses para receber aquilo que a Constituição determina que deveria ser pago como salário mínimo para um mês. Porque tem um artigo 7º da Constituição que ele é explícito, né? Lá no artigo 7º da Constituição, está estabelecido, né, que o salário mínimo ele deveria ser suficiente. Vou pegar aqui para vocês. Ó. Salário mínimo, salário mínimo fixado em lei é capaz de atender às suas necessidades. Preste atenção aí, né? Vitais básicas e da família, não só as necessidades do trabalhador, mas as de sua família, com moradia, alimentação. Alimentação é só um item. Essa cesta básica que o Dias está falando aí é alimentação para uma pessoa, 67% do salário mínimo. Mas, além disso, né, o salário mínimo, segundo a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 4, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência nacional, e previdência social. Quer dizer, para suprir tudo isso daí, né, o DIEESE estimou que em dezembro seria necessário pelo menos R$ 5.800, né? E só para atender aos gastos com a cesta básica, né, estimada aí pouco mais de R$ 650, né, a conta do DIEESE é o seguinte, né, a cesta básica, isso aí é uma cesta básica. Para uma família operária, seriam de 4 pessoas, em média, um homem, uma mulher e 2 filhos, seriam necessárias 3 cestas. Então, só para garantir, né, o valor necessário para comprar as cestas básicas necessárias à sustentação, alimentação de uma família, alimentação básica, né, seria necessário aí praticamente 2 meses de salário do trabalhador, né? Quer dizer, seria necessário mais de R$ 2.000, quer dizer, coisa de equivalente aí a R$ 2.200, o salário mínimo de R$ 1.100. Então, ao mesmo tempo, né, o DIEESE estabeleceu, com base nos estudos por eles realizados,
que o mínimo necessário em dezembro deveria ser de R$ 5.800, R$ 5.800, para atender a essas demandas estabelecidas na Constituição. Bom, nós defendemos que, obviamente, nós, em vários momentos criticamos, inclusive, o próprio mínimo do Diese, que chegou a ser desvalorizado em vários momentos, né, por questões políticas, né, na direção da Diese, já teve aí setores da força sindical, setores pelego, mas que o salário mínimo, o salário vital, né, necessário para atender essa necessidade, tem que ser deliberado pelas organizações dos trabalhadores. E no momento que o governo, inclusive, reajustou aí o salário mínimo nesse mês, né, não tem nenhuma campanha de denúncia da parte dos sindicatos, né, da parte das organizações dos trabalhadores, né? O salário mínimo foi para R$ 1.210,44, uma merreca, não dá para absolutamente nada, né? E há um silêncio sepulcral, né, na esquerda, no movimento operário, diante dessa situação, né? E não basta, é importante que o Diese faça os cálculos, mas é necessário mobilizar, denunciar publicamente, né? É colocar na rua o problema do aumento do salário mínimo, né? Para esse valor fixado, né? E revogar toda essa legislação arbitrária. Bom, eu agradeço aqui mais um superchat do Marbre Venceslau de Araújo, que mandou uma mensagem defendendo a revogação da SC 20/97 e da emenda constitucional também 103/2019. E muito obrigado aí pela contribuição, está dado o recado. Por aqui também presente conosco o Felipe Rosendo, o Osni Castro, o Éder mandou aí boa noite, fora Geraldo fascista. O nosso companheiro Custódio Lima também chegando por aqui. Um salve para todos vocês e sigam aí o bom exemplo do Marbre, do LC 29, da Donise Meirelles, do Pão com Ovo, do Ernesto Abdala, e contribuam, mandem a sua caixinha para ajudar a sustentar a atividade revolucionária da Causa Operária TV. E se você ainda não se inscreveu, se você é trabalhador, quer participar da luta, né, do movimento operário, das correntes sindicais, da Causa Operária, do Bloco Vermelho, se inscreva, né? Clique aqui no chat, no site do YouTube, lá em cima no chatinho tem o link para você se inscrever na conferência, justamente Conferência Sindical Nacional da Causa Operária, que acontece na semana que vem, né? E justamente para lutar. Se a gente quer organizar uma campanha em defesa de um salário mínimo vital, é necessário organizar um movimento de base. Se a gente quer lutar contra essa escravidão imposta aos entregadores de aplicativo, mas ao conjunto da classe trabalhadora, é preciso organizar um movimento contra a paralisia do sindicato, contra a política de colaboração com a burguesia, com os golpistas de vários setores das direções sindicais, dos pelegos, né? É necessário organizar um movimento de luta contra as privatizações, pela redução da jornada de trabalho, e tudo isso nós vamos discutir, esse programa de luta, nós vamos discutir na conferência sindical, que acontece nos próximos dias 15 e 16, sábado e domingo da próxima semana, aqui em São Paulo, né? Os companheiros das correntes sindicais aqui estão se organizando para acolher os companheiros também que vêm de fora. Nós vamos organizar uma importante atividade de debate, não só dos problemas das reivindicações econômicas, né, mas também das reivindicações políticas, da necessidade da classe trabalhadora se unir em torno da luta pela eleição, né, do único candidato da esquerda capaz de derrotar Bolsonaro e a direita, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra a política golpista de botar um vice patronal, defensor da privatização, inimigo da luta dos trabalhadores, né, como Geraldo Alckmin, como vice de Lula. Então, tudo isso nós vamos debater na conferência com companheiros do Bloco Vermelho, e você pode fazer a sua inscrição, né, acessando o link que está aí no alto da sua página, né, e participar conosco. Né, você de todo lugar, vocês estão vendo aí os vários cards, aí, os chamados feitos aí pelos vários setores, servidores em lutas,
movimentos de servidores públicos federais, estaduais e municipais, trabalhadores da educação, educadores em luta, trabalhadores dos Correios, trabalhadores metalúrgicos, né? Tem companheiros de muitas categorias, autônomos, companheiros, inclusive companheiros do exterior que estão se inscrevendo. Nesse caso aí, a participação vai acontecer online, né? Mas nós vamos ter aqui um encontro, uma conferência presencial, né, com companheiros vindos aí de todas as regiões do país. Então, você está convidado, né, a participar conosco, né, dessa atividade importantíssima para discutir o programa, né, e a mobilização, principalmente nos locais de trabalho, no próximo período de intensa luta. Bom, isso se faz muito necessário também diante dessa notícia que nós vamos destacar agora, né? A imprensa divulgou hoje, a imprensa capitalista está em campanha, né? Excitada a campanha, o partido da imprensa golpista, a favor, né, da candidatura golpista, reacionária de Geraldo Alckmin como vice de Lula. E hoje o Globo, né, divulgou que o ex-governador de São Paulo, ex-presidente do PSDB, um inimigo mortal da luta dos trabalhadores, né, privatista, repressor, né, um elemento ultradireitista, conservador, Geraldo Alckmin, ele teria, em conversas com o PSD, que é um dos partidos com os quais ele estava negociando aí a sua possível filiação, que ele deseja ser vice do Lula, né? Quer dizer, o Alckmin e muitos setores da direita querem o Alckmin como vice do Lula. É o sonho. Quem não quer ser vice do Lula, né? Ainda mais depois de todas as últimas experiências que a gente viu no Brasil. Não só com a Dilma, com o Michel Temer, que virou presidente, antes dele, o Itamar Franco, né, no governo do Collor, na década de 90, e antes dele, aí, né, um dos maiores golpes da nova república, do período após a ditadura militar, que o José Sarney, sem ser vice, né, porque ele não tinha tomado posse como vice, ele não era vice ainda. Ele ia ser vice de um presidente que não tomou posse, então ele não era vice, né? O presidente não tinha sido empossado, ele não era nada, ele era vice-presidente eleito e virou presidente da República, né? Num golpe, foi empossado como presidente e governou para levar o país para o buraco, para manter a política em aspectos fundamentais da ditadura militar contra os trabalhadores. Ele que era presidente do partido da ditadura, do PDS, né, da antiga Arena, virou presidente da nova república, né? Virou presidente do primeiro governo civil eleito pelo colégio eleitoral, né, após aí 20 anos de ditadura, 21 anos de ditadura militar. Então é uma sequência de vices golpistas, de vices substituindo aí o presidente da República, e a direita quer aí, primeiro, já ter um elemento que possa sabotar a candidatura do Lula já durante a própria campanha, né, fazer um contraponto, defender posições ultra-reacionárias. Vejam que nos últimos dias, por exemplo, essa semana mesmo, nós tivemos o presidente Lula defendendo a partir do que aconteceu lá na Espanha, que nós vamos analisar com mais calma, né? Mas a revogação de aspectos aí da reforma trabalhista, o Lula, a própria presidenta do PT, a Gleice Hoffmann, defenderam, né, a revogação da reforma trabalhista feita no Brasil, né? Hoje a presidente do PT disse que com conversa isso vai poder ser feito. Vai ter que ser conversa assim, ó, com a classe trabalhadora nas ruas, conversando um trabalhador com o outro, parando o país e enfrentando a direita. Porque quem conversa com a direita não vai ter acordo, né? A direita, como nós estamos vendo aí, ela quer o sangue do trabalhador. Ela não quer dar absolutamente nada. Dinheiro só para banqueiro, só para os grandes capitalistas. Mas, pois bem, diante de tudo isso daí, né, a direita quer ter um vice golpista, defensor do seu programa, não do programa de interesse dos trabalhadores, né, dos seus próprios interesses, para sabotar. E não vamos pensar que é só esperar o Lula ganhar para sabotar, não. É para sabotar já desde antes, né? Imagina o potencial explosivo que tem um vice como esse, um vice golpista, reacionário,
o potencial, inclusive, de desmobilização, e um potencial que vai ser explorado, nós já estamos vendo aí, por setores da direita, da esquerda, que não querem apoiar o Lula, né, que já há muito tempo estão numa campanha de promoção da direita, são defensores da frente ampla com a direita golpista, né, e que querem usar a presença do Alckmin na chapa como um pretexto para atacar o Lula. Né? Veja-se o caso do PSOL, que não votou o apoio à candidatura do ex-presidente Lula no seu congresso no ano passado. Veja-se o caso do PCdoB, que também não aprovou ainda, né? Não tem decisão acerca do apoio ao ex-presidente Lula. Fica naquela política de negociação, de negociata, né? E claramente já setores do PSOL procurando usar aí a campanha da direita, né, e do próprio Alckmin a favor da presença dele como candidato na chapa do Lula, né, como um pretexto para dividir a esquerda e para apoiar aí candidatos reacionários. O PSOL, vê-se o caso que o PSOL em São Paulo está discutindo o apoio, nós debatemos aqui, apresentamos essa semana. Em São Paulo, o PSOL está discutindo fechar uma aliança com o PDT do Ciro Gomes, né? E apoiar aí um ex-comandante da Rota ou uma ex-reitora da USP, né? Uma das mais repressoras reitoras da USP nos governos do PSDB, como possível candidato ao Senado, em troca do apoio ao Boulos, né? Cuja candidatura teria justamente o papel de dividir a esquerda e procurar enfraquecer o PT eleitoralmente no principal colégio eleitoral do país. Quer dizer, é uma política de prato cheio para a direita e para a esquerda, que a direita gosta, né? A esquerda que serve aos interesses do imperialismo, a esquerda que fez campanha contra a Copa do Mundo, a esquerda que fez campanha pelo golpe, apoiando a Lava Jato, a esquerda que só fez firula, mas não quis lutar pela liberdade do Lula, e a esquerda agora que está tentando arrumar um motivo para, mais uma vez, dividir a esquerda, dividir os trabalhadores e não apoiar a única candidatura, né, capaz de derrotar a direita, não só Bolsonaro, como todos os candidatos de direita, que é a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, está aí armado o golpe, é preciso denunciar a situação. Bom, por falar em golpe, o jornalista Joaquim de Carvalho, né, do 247, ele fez aí mais uma denúncia. Né? Nós vamos mostrar aí nós temos um vídeo para mostrar, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele, nas declarações dele essa semana, né, a falar lá do hospital, deixar o hospital Vila Nova Star, aqui em São Paulo, ele falou pela primeira vez sobre a hipótese de armação no episódio da facada, ou suposta facada, lá na campanha de 2018, né, em Juiz de Fora. Bom, ele tentou explicar, né, fez declarações no sentido de tentar explicar por que não saiu sangue depois que supostamente ele teria recebido a facada do Adélio, né? A declaração do Bolsonaro. O pessoal tem dúvida. Alguns seria uma armação da minha parte. Foi deixar bem claro aqui. A faca entrou. Na hora lá, alguns falam, não sangrou. Uma facada nessa região não sangra. Uma facada nessa região não sangra porque tudo vai para dentro, né, doutor Marcelo, disse ele, pedindo que ao médico pago a peso de ouro, que falou exatamente. Né? Bom, então o Bolsonaro disse que não teve sangue na facada, que não sangrou nada. No entanto, né, vocês vão ver agora o vídeo a declaração, a explicação do próprio jornalista Joaquim de Carvalho, né, e ele divulgou hoje, na 247, um vídeo mostrando imagens lá de 2047. E lá tinha sangue. Então, o Bolsonaro agora diz que não tem sangue. Mas na suposta camisa lá que o Bolsonaro vestia, tinha lá mancha de sangue. Veja aí a explicação do Joaquim de Carvalho. E não houve sangue, ele mentiu. Um vídeo inédito, que você vai ver agora, que está
no processo sobre o episódio de Juiz de Fora, e este vídeo mostra que tinha, sim, sangue. Era pouco sangue, como se o ferimento tivesse sido leve, mas havia sangue. A imagem mostra, o frame é este que você está vendo agora, da camiseta com esta mancha de sangue logo depois da ocorrência. Essas imagens foram gravadas por um seguidor dele e elas são claras, mostra, tem lá o sangue. E aí foi na fase final daquela caminhada, pouco antes de chegar ali ao local, no calçadão da Halfield, onde houve a ocorrência. Veja a imagem e o destaque no momento em que aparece uma manchinha de sangue na camiseta dele. Filha da puta do PT! Filho de graça! Filho de graça! Filho de graça! Filho de graça! Lula, ladrão, só lugar é na prisão! Lula, ladrão, só lugar é na prisão! Lula, ladrão, só lugar é na prisão! Tira esse cara daqui! O que esse filho da puta fez? Eu te falei, rapaz! Eu te falei! O que foi isso, cara? Acertaram ele, porra! Deram o tiro do Bolsonaro, cara! Eu sei, porra, calma! Calma! Vai, cara, fecha aqui! Vamos, sobe bem, porra! Sobe bem! Calma aí! Sobe a inteligência, cara! Afasta! Calma, porra! Afasta, porra! Sou do exército! Fica calmo! Respira! O carro! Chama o carro aí, galera! O carro! Aqui, cara! Puxa pra lá! Chupa aqui! Puta merda, cara! Não, rapaz, tem que filmar essa porra pra mostrar, cara! Já tá acionando! Relaxa! Presente! Tem uma enfermeira aqui, irmão! Passa, irmão! Caralho, cara! Que vou colocar no carro forte aqui? Cara, você não vai abrir! Você é meio da puta, cara! Cara, acertaram ele na barriga aqui, cara! Respira fundo! Logo aqui em Juiz de Fora aconteceu isso, cara. Não é possível, que vergonha, cara. Que vergonha essa cidade, cara. Foi aquele maluco. E é importante destacar que esta camiseta ela desapareceu. Logo depois do evento, na mesma noite, começou a circular uma arte, né, na internet, começou a circular uma camiseta fake. Mostra lá um corte que não tem nada a ver com o que eu... E a denúncia, né, do jornalista Joaquim de Carvalho, no 247, tem lá também o artigo dele explicando, né, a camiseta desapareceu e agora o Bolsonaro dizendo que não tinha sangue, né? Ele fez também, segundo relata aí o próprio jornalista, outras declarações, né,
para tentar justificar que era impossível, era impossível ter uma armação lá em 2018. Disse o Bolsonaro: eu fui um candidato paupérrimo, pobre, miserável. Se eu quisesse armar, eu ia armar em cima do Hospital Albert Einstein, em cima do Hospital de Juiz de Fora, pelo amor de Deus. Foi a declaração do Bolsonaro. Obviamente, declaração absurda. Todo mundo sabe que Bolsonaro foi o candidato dos militares, foi o candidato de toda a direita golpista, do imperialismo, que, diante da impossibilidade de vencer com outros candidatos, o candidato da esquerda, o candidato reserva do PT, o Haddad, apoiaram abertamente, claramente, em alguns casos, explicitamente, Bolsodória, e tantos outros casos aí, em todos os estados, a burguesia acabou se unificando por detrás da candidatura do Bolsonaro. Está aí mais uma... o próprio Joaquim de Carvalho, como muitos outros setores, tem levantado aí devidas suspeitas sobre o ocorrido em 2018, e o Bolsonaro agora se contradizendo. É armação, é baixaria, mas isso também a gente colocou na pauta para destacar o nível de campanha eleitoral que nós vamos ter pela frente. Quem pensa que a campanha vai ser aí debate, paz e amor, apresentação de propostas, nada disso. O que nós vamos ter pela frente vai ser aí uma luta muito acentuada, renhida, com a burguesia golpista disposta a fazer coisas como essa ou piores do que essa. E por isso mesmo a classe trabalhadora, a esquerda, tem que estar organizada, tem que se mobilizar, tem que sair para as ruas, tem que enfrentar, porque só aconteceu vitórias da esquerda na América Latina, onde houve essa mobilização popular. O que dirá no Brasil, o país mais importante do continente, um dos mais importantes no mundo e decisivo no momento de crise que nós estamos vivendo agora. Bom, por isso, por essas e por outras, que a direita vem se mostrando aí profundamente assustada, com o que pode e deve ser mudado aí pelo governo Lula. Bom, o ex-presidente declarou que, além da reforma trabalhista, as declarações dele e também da presidenta do PT, a deputada federal Gleice Hoffmann, disse que, além da reforma trabalhista, o PT também quer revogar as privatizações estatais e o teto de gastos. A notícia foi destacada pelo Estado de São Paulo, obviamente, em tom de ataque ao PT e ao ex-presidente. De acordo com o Estadão, jornal ultra-reacionário, golpista, a Lula e importantes integrantes do PT querem reverter outras propostas aprovadas no governo de Michel Temer e Jair Bolsonaro, como o programa de privatizações estatais e o teto de gasto. Ainda bem. O problema é que a questão central é justamente isso. Não faz sentido lutar por um governo de esquerda, defender um governo da maior liderança popular do país, se não for para justamente reverter a reforma que rasgou, que acabou com os direitos trabalhistas no país, se não for para cancelar as privatizações criminosas que estão sendo feitas, a entrega do petróleo nacional, que está fazendo com a política criminosa de preços, que está fazendo com que a gente pague um dos combustíveis mais caros do mundo, mesmo com toda a riqueza de petróleo que existe no subsolo brasileiro, dentre outras medidas, aí, o congelamento dos gastos públicos, etc. etc. E é por isso que a direita está empolvorosa, começou aí a sequência de ataques, isso aí é só um esquenta que a direita está fazendo para os pesados ataques que vem aí contra o ex-presidente Lula, contra o PT, mostrando que não vai ser nem de longe o passeio que muitos setores acreditam. Bom, a febre, a ilusão é tanta que muitos setores estão se dedicando aí, preocupados em dividir cargos, inclusive se atritando com setores do próprio PT. É o caso do que vem acontecendo lá no Ceará, onde petistas se mobilizam, ou se agitam, pelo menos, resistindo a apoiar o candidato aliado do Ciro Gomes, que o atual governador
do Ceará, né, o Camilo Santana, que é do PT, mas várias vezes tá ele que aparece à esquerda aí, ao lado da Luísa Fontenelle e do Ciro Gomes, e foi denunciado várias vezes aí como um cirista, né? Ele é um infiltrado do Ciro no PT, né? E se elegeu aí às custas do apoio do PT, mas é um homem de confiança do Ciro e está indicando como candidato da esquerda, né, um candidato do PDT naquele estado, o que vem provocando aí muita resistência, né? A política do Ciro e do próprio governador do PT vem defendendo aí a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio, né? Esse carequinha que aparece aí ao lado do Ciro Gomes, do abutre do Ciro, o que, obviamente, o que vem acontecendo nos estados aí é que a direita do PT vem procurando armar uma política que é totalmente contrária, né, não só ao PT e à esquerda de uma maneira geral, mas à própria candidatura do Lula, né? Porque é evidentemente que um elemento como esse de confiança do Ciro não vai procurar pegar carona no prestígio do Lula naquilo que lhe dê vantagem, mas não vai ser um ponto de apoio para a candidatura do Lula. Assim como, eventualmente, um candidato do PSB, uma candidatura do França em São Paulo, França que apoiou, né, ficou naquela média, mas apoiou, de fato, o Bolsonaro, né, junto com o Dória aqui em São Paulo no segundo turno das eleições. Fez campanha ao lado do Major Olímpio, né, o senador do Bolsonaro. E por aí vai, né? Nos estados está sendo montada uma política que visa minar as bases, né? Isso aí não reforça em nada a campanha do Lula, pelo contrário, é um monte de traíra, né, de gente que quer só usar o prestígio do Lula no que lhe interessar, mas que na hora H vai negar apoio real, né, e está se disposto a se vender para qualquer lado. Um bando de políticos profissionais, carreiristas, que nada tem a ver com a luta dos trabalhadores, né? É isso que está acontecendo. Bom, vamos caminhar aqui, vamos dar um salto na nossa pauta aqui, destacar brevemente duas notas internacionais. Primeiro, no Iraque, né, onde caravanas militares norte-americanas, segundo divulgaram aí as agências internacionais, né, principalmente aquelas não ligadas diretamente ao imperialismo, caravanas militares dos Estados Unidos foram alvo de bombas, né, nas estradas nas últimas 24 horas. Os eventos ocorreram na província de Babil e no sul de Barra, e também em Mutana, sem vítimas ou danos registrados, pelo que foi divulgado até a tarde de hoje, né? Outra ação semelhante aconteceu em Samawa, a 280 quilômetros a sudeste de Bagdá, mas não havia ainda informes até o começo da noite sobre detalhes sobre vítimas ou possíveis danos. Bom, nenhum grupo tinha assumido ainda a responsabilidade, mas evidentemente que os acontecimentos são resultado da permanência dos Estados Unidos, né, que se retiraram em larga escala, mas mantém ainda mais de 2.000 homens, 2.500 militares continuam, né, como invasores do Iraque, né, procurando defender interesses militares norte-americanos naquele país, né, fora o imperialismo do Iraque e de todo o Oriente Médio, né, e sua política opressora. Bom, o outro destaque, brevemente, né, já que a gente está aquela na corridinha, hoje teve análise internacional. Se você não assistiu com o companheiro Rui Costa Pimenta, você pode assistir aqui nos arquivos do nosso canal. Mas o outro destaque é o Cazaquistão, onde muita gente está procurando apresentar, obviamente, aí as manifestações simplesmente como resultado de interesses populares. Haviam reivindicações populares, o governo estava negociando. Bom, e o destaque hoje é o seguinte: é que o elemento que procura se apresentar como chefe da oposição, né, é um banqueiro que fugiu do país, né, o Miktar Ablaizov, né, um ex-banqueiro que também chegou a ser ministro de Energia, Indústria e Comércio no Cazaquistão. Ele é o fundador e o atual líder do movimento político Escolha Democrática,
que vem sendo aí impulsionado diretamente pelo imperialismo, né? Ele agora saiu, foi para o exterior e está querendo se declarar lá líder da oposição diretamente. Daqui a pouco ele faz que nem o Guaidó e se declara aí, autodeclara presidente autoproclamado do Cazaquistão, né? Ele é acusado de roubar 6 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais, de um banco do Cazaquistão, né? Ele vive atualmente em Paris, né? E diz que está pronto para voltar ao Cazaquistão e liderar um governo provisório. Quer dizer, a política golpista no último, e o governo do Cazaquistão pediu apoio aí à Rússia, que mandou reforço militar aí contra o golpe, a tentativa de desestabilizar mais um país de fronteira com a Rússia, outra república soviética, da mesma maneira que aconteceu na Ucrânia, e nós estamos vendo aí, né, como o imperialismo está procurando usar, né, essa vitória direitista, né, de fascistas na Ucrânia contra a Rússia e em favor dos seus interesses naquela região. Fica aí a denúncia. Amanhã tem mais análise política, né, no programa Análise Política da Semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, a partir das 12 horas. Né? Você não pode perder aqui nosso principal programa do canal. Para encerrar, você fica aí com a nossa coluna, né, como a gente prometeu no começo, sobre o cancelamento do Carnaval e a conferência sindical vermelha na próxima semana. E você pode se inscrever clicando aqui no nosso chat do bate-papo, aí, onde tem muita gente boa comentando, debatendo aí os temas apresentados no programa. Você pode clicar e diretamente você faz a sua inscrição, né, e vem participar conosco da conferência sindical. Então acompanhe aí o nosso vídeo. Resumo do dia volta na segunda-feira, mas amanhã nós estamos juntos na análise política a partir das 12 horas. Forte abraço e bom final de semana de luta. Olá! No programa de hoje, queremos tratar de 2 temas muito importantes para todos os trabalhadores e para o ativismo de esquerda, para aqueles que lutam na defesa das reivindicações do povo trabalhador. Diante do aumento da pandemia, há cerca de um mês da realização dos festejos carnavalescos, a maioria das capitais brasileiras, já a essa altura, mais cerca de 15 capitais, resolveram cancelar a maioria das atividades carnavalescas. Os blocos de ruas e todas aquelas atividades que levam milhões de brasileiros às ruas durante o carnaval. Vamos tratar desse tema e vamos tratar também da conferência sindical que está sendo organizada pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, com ativistas do movimento sindical do Bloco Vermelho de todo o país. Bom, sobre o tema do carnaval, é bom destacar que, logo nesse começo de ano, a burguesia resolveu acelerar a sua campanha contra a presença do povo nas ruas, né? Apresentando números sobre a retomada, um novo pico, uma nova onda da Covid, né, nesse momento, coisa que acontece nesse momento no mundo inteiro. Nos últimos 4 dias, por exemplo, foram 10 milhões de novos casos, recordes atrás de recordes em todo o mundo. No Brasil, houve um crescimento de mais de 300% no número de casos nas últimas semanas. Na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos dias de dezembro, um crescimento de 7.000% do número de casos registrados. Tudo isso são números parciais pela crise no Ministério da Saúde, né, e os dados que apontam, por exemplo, nesse momento, um número de cerca de, nos últimos dias, de algumas centenas de mortos, né, um número já grande, significativo no país de novo, em meio a uma situação em que os dados refletem também a crise no próprio Ministério da Saúde, que, alegando um apagão, uma invasão hacker desde novembro, não tem os dados devidamente computados para analisar a situação. Mas uma característica importante dessa situação é que os governos procuram atribuir, como sempre, a responsabilidade pela retomada
dessa ofensiva, responsabilizar os trabalhadores, responsabilizar a população trabalhadora desta feita pela sua participação nas festas de final de ano. É bom lembrar que esses mesmos governos que agora estão por proibir o carnaval, proibiram a realização das festas populares de Réveillon, né, nas capitais, com um claro intuito, em primeiro lugar, de economizar recursos, porque tudo aquilo que tem a ver com o povo trabalhador vem sendo cancelado nos últimos anos pelo governo, pelo regime golpista, pelos governos da direita em todo o país, e sob a alegação de que se tratava de proteger a população. Tudo tem sido feito assim. Quanto mais se ataca o povo, é para o seu próprio bem. As medidas foram adotadas com um claro caráter persecutório e de um verdadeiro regime de apartheid. Destaco, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, onde foi proibido o acesso da população trabalhadora, através do metrô, dos ônibus, às praias da Zona Sul. Mas não foi impedido, obviamente, as festas nos hotéis de luxo, a presença das pessoas que tinham condições, por meios próprios, de participarem, de realizarem os seus festejos. Um regime que persegue a população pobre, a população trabalhadora, a população negra. Bom, e, de novo, o fato se dá no Carnaval. E, antes de entrar no tema do Carnaval, é bom que se diga que uma das marcas características dessa nova onda, mais uma vez, da falsificação dessa realidade, é que não há testes. Faltam testes em todo o país e até nas farmácias de cidades grandes como São Paulo e outras, muitas pelo país, os testes acabaram. O governo brasileiro, né, de um país importante como o Brasil, sequer é capaz de providenciar testes. Assim, os números que nós vemos estampados, como os casos da última quinta-feira, mostram números parciais. Né? Esses 45.717 novos casos, né, e o total de mais de 22 milhões de pessoas que foram infectadas, são números que mostram apenas parcialmente a realidade, porque apenas uma pequena parcela da população brasileira consegue fazer os testes. O país tem mais de 620 mil mortos a essa altura da situação e, no entanto, os governos não conseguem fazer outra coisa a não ser culpar a população. Para os governantes, sempre a responsabilidade, sempre a culpa é do povo. Por isso, governos como Eduardo Paes no Rio de Janeiro, o governo Bolsonaro em São Paulo, ou o governo Bolsonaro em nível nacional, o governo Dória em São Paulo, procuram sempre responsabilizar. A culpa é do povo. A culpa sempre é do povo, né? A não ser quando se trata deles mesmos. Veja-se o caso do Bolsonaro, que culpou o camarão pelo seu suposto entupimento. Bom, diante disso, o governo que não toma medidas, que não providencia teste, que não providencia a vacinação da maneira devida, enrola como enrolou para vacinar a população. A vacina teve que ser conquistada por um processo de mobilização, né? O povo exigindo nas ruas o fora Bolsonaro e vacina para todos. Diante dessa situação, a decisão desses governos tem sido de fazer aquilo que a direita gostaria de fazer há muito tempo, que era o velho plano da direita, que era cancelar, atacar duramente o Carnaval. E o Carnaval vem sendo cancelado em inúmeras cidades brasileiras. São medidas ditatoriais, né, em que, quando muito, se consulta as cúpulas, né, de setores ligados ao próprio governo, chefes de um punhado de blocos e de setores ligados aí ao próprio governo, e, obviamente, ninguém quer saber de ouvir a população. Ninguém quer saber de ouvir a população, e nessa festa, que é uma festa popular da maior importância para o povo brasileiro, povo que trabalha duro de janeiro a janeiro, né, e que, em largas parcelas, sonha com os dias de carnaval, com dias de folia, para extravasar todo aquele seu sofrimento, toda a opressão que vive no cotidiano. Tudo isso, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo. No entanto, né, o pretexto é a proibição de aglomeração. No entanto, a população continua sendo obrigada a se aglomerar no transporte coletivo. Isso não está cancelado, isso não está proibido.
andar de trem lotado, de metrô lotado, de ônibus lotado. Nesse terreno, absolutamente nenhuma medida é tomada para garantir uma melhora das condições de vida. Se tratam apenas de medidas de perseguição que visam fazer com que o trabalhador seja tratado como um verdadeiro escravo, que tem direito única e exclusivamente a trabalhar, trabalhar, trabalhar e morrer sem ter direito a protestar. Obviamente que, no momento de enorme tensão política e de polarização no país contra a direita, que vem destruindo cada vez mais as condições de vida do povo brasileiro, um objetivo central dessas proibições é procurar impedir as manifestações que transformaram os últimos carnavais em verdadeiros centros de protestos contra Bolsonaro, antes dele contra Temer. Foram os carnavais do Fora Temer de 2016, 2017 e 2018, foram os carnavais do Fora Bolsonaro, do Ei Bolsonaro vai tomar naquele lugar de 2019. E é isso, justamente isso, que a direita, em um ano marcado pelas eleições, quer evitar que se repita. Quando o povo saiu às ruas, gritando lá em 2019, fora Bolsonaro, liberdade para Lula. Desta feita, no momento em que a polarização política puxada pela esquerda aponta num apoio amplo, maciço dos trabalhadores à candidatura do ex-presidente Lula, quer-se evitar que o povo saia nas ruas, grite fora Bolsonaro, que saiam às ruas os blocos que satirizem, que escrachem com o governo, como a namoradinha do Aristides, programado já para vários lugares do país, que o povo cante em verso e prosa a sua revolta contra o governo e o regime opressor e exalte aí a sua luta, a sua esperança, a sua expectativa em torno de um governo dos trabalhadores simbolizado na figura do Lula. Obviamente, diante dessa situação, é necessário mobilizar, é necessário sair às ruas, se opor à proibição, porque ela é parcial, ela é arbitrária e, mais uma vez, se estabelece uma proibição de tipo de um verdadeiro regime de apartheid. Por exemplo, estão permitidas em São Paulo, até o momento, no Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba, uma atividade com fins claramente envolvendo bilionários lucros da rede hoteleira, das redes de televisão, como a Rede Globo, que detém os direitos de transmissão desse evento e que não quer, portanto, que os mesmos sejam cancelados. O que menos interessa para essa gente, para essa direita racista, para essa direita reacionária, é a saúde do povo. A única preocupação é perseguir, é manter o povo controlado e impedir que ele se manifeste. Por isso, é necessário se opor a essa medida. A esquerda precisaria levantar suas vozes e colocar do lado do povo. Se temos direito a trabalhar, temos direito a protestar e temos direito ao carnaval, temos direito a sair às ruas. É necessário adotar as medidas de proteção, é necessário ter testes gratuitos, ampliar a rede de atendimento pública, mas de maneira nenhuma proibir o povo de se manifestar. Bom, junto com essa medida, queria destacar no programa de hoje a convocação pela nossa Corrente Sindical Nacional Causa Operária da Conferência Sindical Nacional, uma conferência aberta que nós vamos realizar nos próximos dias 15 e 16 de janeiro para debater o programa de luta da classe trabalhadora diante da crise, as reivindicações, as bandeiras de luta no movimento operário contra o desemprego, contra a fome, contra o arroxo salarial, contra as privatizações e a destruição dos serviços públicos, e uma proposta de organização para quebrar a paralisia do movimento sindical, para levar um trabalho de intensa agitação e propaganda nas fábricas, nos locais de trabalho, nos bairros operários, para levantar o país justamente contra esse regime de arbítrio e perseguição que faz as condições de vida do nosso povo retroceder como nunca. A conferência é aberta a todos os interessados, vai ser um encontro que vai reunir companheiros do Bloco Vermelho, companheiros do PT, companheiros
de outros setores da esquerda, do Partido Comunista do Povo Brasileiro e de outras organizações, que vamos estar juntos. Setores de várias categorias, metalúrgicos, professores, correios, servidores públicos, as mais distintas categorias, para aprovar um programa de luta, debater a necessária organização das oposições sindicais, dos comitês de luta, do fortalecimento da luta no interior da Central Única dos Trabalhadores, nos sindicatos, para apontar uma perspectiva diante das reivindicações fundamentais e diante da crise política, uma alternativa própria dos trabalhadores. A rejeição da política de frente ampla com a direita golpista, a rejeição à política de impor um vice golpista. Então, nós convidamos você a acessar, né, a página da Conferência Sindical, a se inscrever, a entrar em contato conosco e a participar. Nesse encontro, vamos deliberar aí a agitação nas fábricas, nos locais de trabalho, na defesa da candidatura de Lula, né, a única capaz de garantir a unidade, a unificação da esquerda e com uma possibilidade de vitória contra Bolsonaro e toda a direita, e a defesa dessa candidatura como parte da luta por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo, como um programa próprio dos trabalhadores, né, com a mobilização necessária, porque só através do enfrentamento no próximo período será possível reverter a situação de retrocesso em que o regime golpista nos levou. Reforçamos o convite, a sua participação. Inscreva-se, dia 15 e 16 próximos, em São Paulo. Vamos realizar um intenso debate e retirar importantes deliberações. Um abraço e até o próximo programa.